Oi, gente, bem-vindo de volta. Hoje eu mudei o meu mundo aqui, né, para você visualizar melhor, que eu vou trabalhar com o fio branco, com as bolinhas brancas, senão você não ia enxergar direito. Vou te ensinar esse modelo, olha que coisa mais linda. Essa aqui é uma amostra que eu fiz, né, para poder ensinar vocês, criei ele ontem. Olha que coisa mais linda que ficou. Você pode estar fazendo com a linha da mesma cor ou com a linha de outra cor, tá bom? Essa linha que eu estou utilizando é a linha. Essa daqui é a linha grossa, desde que você consiga colocar dentro das bolinhas, né? Tá tudo certo. Que o problema maior é o buraquinho das bolinhas, né? Essas bolinhas aqui, elas têm um buraquinho bem legal, tá? Já essa miçanga aqui transparente, ela é mais fechadinha. Então vamos lá, você vai precisar de linha fina ou grossa da sua preferência, de polipropileno, aqui entrar na tua bolinha, né? Essas aqui, olha, são bolinhas. Eu comprei um pacote de bolinha há 1000 anos atrás, tá vendo? Ó, toda coloridinha. Aí eu separei as azuis clara e azul escura, acabou, né? Por isso que eu só fiz esse pedaço. Mas não tem problema. O que que eu vou fazer aqui? Ela pode ser uma pulseira infantil. Deixa eu medir aqui. Acabou que eu nem medi quantos centímetros ficou. Ó, 13 centímetros. Tá perfeito para uma pulseira infantil, tá bom? Então, eu vou fazer ela infantil. Só falta eu colocar aqui o meu fecho, tá bom? E pelo que pelo que eu pesquisei, para uma pulseira infantil, 12 centímetros, 13 centímetros, tá ok. É, você pode colocar aqui extensor de corrente, correntinha, né? Não tô com nenhuma. Essas correntes aqui, ó, que você compra a metro, tá vendo? Olha, você pode colocar aqui e você vai coloca uns 5 centímetrozinhos, não é muita coisa não. E você vai colocar o teu fecho, mas aí o fecho tem que passar, tem que entrar nessa correntinha, ou você vai. Ai, tô sem apoio para segurar aqui. Fecho puro, né? Ou você vai colocar o elo, tá? Não vou conseguir segurar aqui. Esse fecho lagosta ele é muito pequenininho. Comprem maior, tá? Que esse aqui é pequenininho demais. Eu comprei dele, mas eu não gostei. Tem vários tipos. Tem, tem desse que é lagostinha. Tem desse aqui assim, ó. Tá vendo? E tem do outro também que é tipo uma. Acho que o nome dele é boia. Olha, tem vários tipos, mas não compra desses muito pequenininho, não. Compra um pouquinho maior. São pequenos demais, é ruim pra gente abrir e fechar. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Olha só, esse aqui tem 5 milímetros. É pequeno demais. Compra de 1 centímetro. Esse aqui também, olha. Eu não sei como que mede, né? Se mede ele em pé ou se mede ele deitado, esse aqui. Mas tá vendo? Esse aqui tem 1 centímetro, assim, em pé. Aí você compra um pouco maior, tá? Porque esse aqui vai dar trabalho pra pessoa abrir e fechar. E é muito ruim, né? Então, pessoal, deixa eu explicar como é que você vai colocar. Você pode usar qualquer bolinha, ó, pode ser dessas bolinhas aqui de plástico, né? Tá vendo? Tem até, isso é do tempo das antigas, que eu fazia bordado em roupa. Olha, ele tem esses quadradinhos, deixa eu ver se dá pra ver. Esse aqui é quadradinho, mas para esse trabalho, essa daqui não vai ficar boa. Mas eu vou mostrar pra você mesmo assim, né? Pra vocês também ver os tipos de materiais. Olha que lindo. Ele tem um brilho muito bonito. Até se você quiser usar ele também, eu vou fazer uma. Vou inventar uma pulseira com esses quadradinhos aqui. Aí aqui tem mais dessas bolinhas. Olha só, no saco aqui, né? Daquelas bolinhas ali que tá na caixa. Tem dessas aqui, olha, que ela é mais. Como se fosse um miçangão, né? Dessa daqui dá até pra fazer aquela pulseira masculina que eu tenho aí. Você compra uma cor que o homem gosta, olha o buracão que ela tem. Você vai fazer tranquilamente. E ela é bem redondinha, bem bonitinha, parece um pneuzinho. Olha que gracinha que ela é, tá? Ela é certinha. Então, são vários tipos de materiais que a gente tem. Olha, tem essas bolinhas. Essa aqui também tem um furinho bem pequenininho. Então, não é para qualquer tipo de trabalho. Olha, conta, né? Essa daqui é da mesma dessas, olha.
Depois eu vou até separar essas outras. Essa daqui também é da mesma daquelas ali. Olha só, ela tem um brilho muito bonito, parece bolinha de sabão. Isso daqui é igual a amarela que eu mostrei pra você, tá vendo? Então são vários tipos de materiais. Ah, tem esses quadradinhos aqui também, olha. Esse aqui é quadradinho mesmo. Essa daqui também é daquelas ali. Então, você pode estar fazendo também com pérolas. Pode mesclar, olha só, as pérolas. Eu vou botando assim, ó, pote de sorvete. Eu separo por categoria, que são as pérolas, né? Todas as bolinhas de pérolas estão aqui. Olha, você poderia estar fazendo com essa bolinha de pérola também, que ia ficar lindo. Olha, essa pérola metalizada, que coisa mais linda. Ó, pérolas azuis. Aí você pode estar brincando, tá? Então não vou me alongar mais muito, não. Isso aqui já é maior. E pode fazer com miçangas também. Essas miçangas aqui, miçangas normais, daquelas bem baratinhas. Tanto é que você pode ver, ela não tem um padrão, cada uma é de um tamanho, tá? Olha, cada uma é de um tamanho. Mas tem umas miçangas que são importadas. Depois eu vou até pesquisar direitinho para estar trazendo para vocês onde comprar. Que elas são certinhas do mesmo tamanho, como se fosse assim, as bolinhas, sabe? Tudo do mesmo tamanho. Elas são do mesmo tamanho, bem redondinha, bem, como é que se fala? Padronizadas, né? Então, eu vou te explicar como é que você vai colocar aqui. Vamos utilizar múltiplos de 3, tá ok? Porque assim, olha, você vai começar com uma aqui, olha, de uma cor. Aí no meio vai ser de outra cor e aqui vai ser de outra. Então, como é que você vai colocar? Você vai colocar começando uma, igual eu coloquei aqui, né? Branca, mas poderia ser amarela, verde, qualquer cor. Então, comecei aqui com a branca, coloquei uma transparente. Aí, a partir daqui, agora vai ser duas brancas, uma transparente, duas brancas, uma transparente, tá? Assim por diante, terminando aqui com uma branca, tá? Porque vai ficar assim, olha, de 3, conjuntinho de 3. Então, se você quiser fazer uma de cada cor, uma verde, uma vermelha e uma amarela, por exemplo. Então, você vai ter que colocar uma verde, uma vermelha e uma amarela, uma verde, uma vermelha e uma amarela, verde, vermelha e amarela. Assim, que até a cor do reggae, né? Se não me engano. Aí, você vai estar fazendo assim, múltiplos de 3, e você vai definir a cor que você vai utilizar, tá bom? Então, vamos começar. Deixa sempre uns 20 centímetros de fio, de 15 a 20 centímetros de fio, para você arrematar depois, para não passar raiva, porque esse fio ele é escorregadio. E vou utilizar aqui a agulha número 9. Poderia ser até o número 6. Deixa eu ver aqui, 1,75, porque essa linha é muito fininha. Aqui, vou utilizar a agulha 0,6, tá bom? E, e o tamanho da tua pulseira vai variar também do tamanho da linha, se é fina, se é grossa, e do tamanho da tua agulha, tá bom? Então, enfia um montão de bolinha na linha para poder não faltar. Vamos lá, vamos fazer. Para quem não sabe, o nó corrediço, olha, você pode fazer assim, faz o E e puxa esse fio aqui para dentro e faz a laçadinha e ele fica apertando e abrindo, né? Ou você pode fazer assim, ó. Passa a agulha aqui, ó, da esquerda para a direita e gira ele, ó, 360 graus. E passa por dentro aqui da laçadinha. Dessa forma ele vai ficar já arrematado e não vai desmanchar. Então, vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou puxar aqui 3 miçangas. Deixa eu só afastar um pouco aqui o fio. Deixar mais espaço aqui. Olha, puxo 3 miçangas e faço um ponto aqui. Ponto baixíssimo, correntinha, né? Como você preferir chamar.
Agora, o que que nós vamos fazer? Vou fazer aqui, olha, vou virar aqui. Tava aqui no lado esquerdo, né? Vou virar ele aqui pro lado direito. E aqui na primeira correntinha vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma, tá? Aperta bem o ponto, que é para ela ficar bem bonita. Puxo mais 3 correntinhas. 3 correntinhas não, 3 bolinhas, tá vendo? Olha, como que ela não tem tamanhos padronizado. Mas não tem problema, vamos utilizar os materiais que a gente tem em casa, gente. Esse negócio de ficar comprando um monte de material, faça com o que você tem em casa. Depois, quando acabar, aí você compra outros materiais. Ó, aperto bem. Percebeu, né? Faz assim, ó, para apertar. Eu vou pegar, vou virar aqui de novo, olha. Girar ele. E agora eu vou fazer o ponto baixo, sabe onde? Aqui, olha. Entre a transparente e a branca. Bem aqui, olha. Puxo a laçada. Trabalhe sempre o máximo que você puder na ponta da agulha, tá? Para ficar um ponto bem bonito e a tua pulseira ficar bem acertadinha, bem firme. Era essa a palavra que eu estava procurando. Agora eu vou pegar mais 3. Vou fazer a, a laçada. Puxo aqui, ó. Agora eu giro. Giro e passo pelo meio aqui das 3 novamente, tá vendo? Ó? Acerto bem, deixo bem justinho. Uma dica que eu quero te dar, se você é iniciante, prefira fazer com a linha grossa, tá bom? Pega uma bolinha maior que você consiga enfiar tranquilamente. Por exemplo, com essa aqui eu consegui enfiar a linha grossa. Você vai ter mais firmeza para trabalhar, tá bom? Senão, você vai ficar com raiva e você vai achar que não dá certo e tal, mas dá certo sim. Olha só. Passo, ó, pesco o fio, aperto bem e giro aqui para a esquerda, né? Olha, passo por dentro entre as 3 ali, aqui na parte de cima, onde está a branca e a transparente. Dessa forma, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Olha só, se você quiser fazer até cordãozinho assim, dá para fazer. Olha, você coloca aqui, coloca o fecho, aqui prende o fecho bem direitinho, com nozinho, né? Com a agulha, vai dando nozinho, deixa um espaço de respiro aqui na linha, para não ficar aquele troço duro, né? E coloca o elozinho na outra ponta e virou um cordãozinho muito bonitinho. Agora vamos pegar aqui 3 bolinhas. E essa linha aqui, ela é muito forte, gente. Você pode fazer tranquilamente. Vem aqui, olha. Deixa eu ver, focar bem aqui, ó. Entre a transparente e a branca. Olha. Passo, puxo o meu fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Dessa forma. Puxo mais 3. Faço aqui, ó. Passo por dentro aqui. Aperto o meu ponto. Giro o meu trabalho. E passo aqui por dentro das 3 de novo, sempre acertando o fio, tá bom? Se você tiver dificuldade, coloca no modo mais lento para você poder entender bem direitinho o nosso passo a passo, tá bom? E a gente vai fazendo assim, ó, sempre quando você tiver feito aqui o ponto baixo, né, que tá aqui na esquerda, olha, a agulha tá aqui, a ponta da agulha tá pro lado esquerdo, né? Então, você vai puxar 3 correntinhas.
3 correntinhas, cismei com 3 correntinhas, 3 bolinhas. E passa para fechar aqui. Giro o trabalho, sempre você gira da direita para a esquerda, né? Olha, daqui para cá, assim. E vou fazer aqui o ponto baixo. Sempre que você fizer o ponto baixo, aí você vai puxar as 3 bolinhas, tá bom? Aí você faz o ponto baixíssimo aqui, puxa o fio e gira o seu trabalho dessa forma. E faço ponto baixo aqui entre a bolinha transparente e a bolinha branca, tá bom? Vai ficando desse jeito. Então, eu vou parar aqui para me continuar e volto quando eu tiver alcançado aqui os centímetros que eu preciso, tá bom? Então é só isso, gente. Se eu tivesse colocado uma linha aqui de outra cor, ia até aparecer mais, né? Mas acho que não vai ficar feio, não. E aqui também, eu quis utilizar essa aqui transparente, né? Aí você pega aqui as 3 bolinhas, as 3 miçanguinhas, puxo, puxo direto aqui pelo elo, aperto, olha, giro o meu trabalho e faço aqui olha aqui, ó, tá vendo? Entre as duas aqui, dessa forma, tá bom? Qualquer coisa é só você ir na engrenagemzinha que tem aqui no canto superior direito e colocar para diminuir a velocidade do vídeo, tá? Dá para você também pinçar o vídeo e aproximar mais a imagem, tá? Volta o vídeo, aí você vai vendo bem devagarzinho, repete o que você vai conseguir fazer porque é muito fácil. Eu vou continuar aqui e já já eu volto. Deixa eu te mostrar essa miçanga aqui, olha. Ela é. Deixa eu acender a luz. Ver se melhora. Não sei se melhorou ou se piorou. Ela é transparente por fora e tem um detalhezinho por dentro, colorido por dentro. Deixa eu abrir essa aqui que está mais fácil de abrir, porque aquela ali eu grampeei. Você consegue comprar em pacotinhos colorido ou em pacotinho assim de uma cor só. Eu, sempre que possível, eu opto por comprar pacotinhos assim coloridos, né? Olha como que ela é, linda. Tá vendo? Por fora ela é transparente e por dentro ela tem a corzinha. Então acho que dá um efeito bem bacana. Tá dando para vocês verem? É só mais uma dica aí para vocês. Acabei aqui. Deixa eu centralizar aqui. Trabalhei por 18 centímetros, ok? Aqui, 18 centímetros, tá? E você vai contar aqui, ó, tá vendo? As bolinhas que são de outra cor, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui desse lado de cá tem que ter a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Correto? Então, agora eu vou te mostrar aqui. Olha só. Vou botar aqui o meu pulso, né? Você tá vendo aqui, ó, onde tá o ossinho, né? Vou chegar para cá, vou esticar a mão aqui, para a agulha ficar. Olha aqui. Então, tá certinho. Aqui vai ter o fecho. Eu vou usar aquele fecho ali de lagosta.
E aqui, essa distância aqui vai variar com o tipo do feixe que você vai colocar, tá bom? Se você fosse colocar esse feixe aqui, você teria que fazer menos quantidade de miçanga, tá bom? Aí você tem que calcular o teu fecho. Então aqui já tá bom. Olha, vou te mostrar como vamos encerrar agora. Fizemos aqui o nosso ponto baixo, correto? Então agora eu vou virar aqui e vou introduzir. Ao invés de eu introduzir aqui no meio entre a transparente e a branca, eu vou colocar aqui, olha, antes aqui da branca, tá? E vou fazer um ponto baixo. Sempre bem apertadinho, ok? Tá bom? Dessa forma, para finalizar. Você pode dar até outro pontinho baixo aqui, ó. Bem aqui em cima desse ponto baixo aqui que a gente já tinha feito na carreira anterior, no outro lado. Dessa forma ele vai ficar bem no meiozinho, tá? Dando para perceber, né? Então agora aqui a gente já pode, olha só, ela ficou bem maleável, né? Por causa da linha fina. Essa daqui, ela já ficou mais firme por causa da linha mais grossa. Olha. Mas aí vai depender do tamanho da tua miçanga, né? Eu sugiro que você faça com a linha mais grossa, que vai ficar mais firmezinha a tua pulseira. Mas nada impede também de você fazer com a linha mais fina, ela vai ficar um maleávelzinho bem, bem suave. Suave, né? Deixa eu pegar a tesoura aqui. Deixa uns 20 centímetros. Ainda sobrou bastante bolinha, eu exagerei na quantidade de bolinha, porque como a linha era fina, né? Mas essas miçangas são maiores do que essas bolinhas aqui. Parece, né? É porque essa bolinha azul clara ela é maiorzinha que essa bolinha azul escuro. Então, vamos lá. Então aqui, o que que eu vou fazer? Olha, vou puxar, puxei, né? Assim. Vou pegar aqui o meu fecho lagostinha. Olha, eu posso introduzir já aqui no próprio fecho. Olha, dessa forma, viu? Como que enfiou fácil? Aí agora eu pego a agulha aqui, passo aqui a linha pela agulha e vou, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, passar aqui por dentro do ponto baixo. Olha, procura aqui o ponto baixo, passa bem por dentro do ponto baixo para ele ficar firme, tá bom? Se você quiser fazer de outra forma, você pode fazer assim, ou vou desmanchar aqui para você ver, para ficar um acabamento mais, vamos dizer assim, mais profissional. Vou pegar a argolinha, deixa só eu arrematar aqui, deixa eu ver se está gravando, está gravando. Passo a minha linha e vou dar o acabamento aqui. Gente, o acabamento é muito, como é que se fala? É pessoal, né? Olha, o negocinho aqui tá fechadinho, né? Então eu vou ter que abrir aqui, pego o alicate, vou precisar de 2 alicates. Tem pessoas que conseguem abrir com o dedo, eu não consigo. Vou pegar o outro alicate aqui
e você vai torcer, olha só, um para frente e um para trás, dessa forma. Você vai colocar aqui, dentro aqui, olha, no teu ponto baixo. Vai pegar o teu fecho e vai passar por dentro da tua lagostinha, dessa forma. Assim, daquele outro jeito que eu estava te ensinando, tá certo também. Mas assim fica com um aspecto mais sofisticado, né? Aí você junta as duas beirinhas ali, olha só, dessa forma, tá? Aí o que você vai fazer? Você tá com a linha aqui, né? Esse fio a gente precisa queimar ele. Já tá aqui certinho o nosso acabamento. Já colocamos a argolinha. Você pode passar até aqui mais uma vez se você quiser, mas nem precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele aqui, ó. Tá dando pra ver, né, gente? Ai, ai, me perdoa que se às vezes eu sair do foco. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui para dentro, ó. Mais à frente aqui, ó. Vou dar um nó, tá vendo? Eu tô aqui. Vou dar um nó aqui, ó. Vou dar mais um nozinho. Puxo bem. Aqui eu posso até passar aqui por dentro, se a agulha passar, né? Deixa eu ver se vai passar. Passa não. Então aqui, olha, eu já posso cortar. Cadê meu isqueiro? Ai, tá lá em cima da cama. Espera aí que eu vou pegar. Aqui agora eu já cortei, então eu vou queimar. Olha, com a chama azul, né? Queimo e encosto para poder selar bem. Então, olha, vou aqui para o outro lado agora, para dar a finalização. Vou cortar um pedaço aqui, que esse pedaço está com cola, né? Que eu passo a cola para mim poder passar ela pelas miçangas. Agora que eu vou dar um jeitinho de fazer um acabamento aqui. Vai ficar bem bonitinho. Passa aqui por dentro. Aí eu vou pegar. Ai, acho carro barulhento. Não dá para pegar. Consigo pegar com a. Tá vendo? Ó, ele já tá bem fechadinho. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu passo por dentro aqui e simplesmente vou costurar ele aqui, ó. Ele já tá fechadinho. E para que que eu vou abrir, né? Você pode colocar a correntinha, conforme eu te falei. Olha, passou aqui por cima da miçanga. Aí você conserta. Vou passar mais uma vez. Aqui você passa umas 2, 3 vezes. Já é o suficiente para ele ficar bem presinho. E você vai fazer da mesma forma que fez lá em cima, lá no outro lado, né? Olha, apertei bem. Agora que eu vou pegar aqui e vou fazer o nozinho. Aperto, faço outro nozinho.
Pronto, dessa forma. Esse aqui passa por dentro da miçanga. Não passa, tá vendo? Então, aqui eu vou andar com ele aqui um pouquinho, aqui pro meio. Espero que esteja dando para você perceber bem, né? Olha, anda, caminha com ele um pouquinho aqui. Aqui eu já posso cortar e queimar. Sempre queima no lado azul, ainda mais quando a linha for branca, né? Selei, agora aqui eu posso colocar mais um. Olha só. Eu não vou conseguir fechar aqui, por causa que esse mosquite, ele é, como é que dá o nome? Ele é muito pequenininho, né? Vou ter que pedir ajuda para poder fechar. Aí aqui, pronto, é só isso. Espero que você tenha gostado da aula. Vai ficar uma pulseirinha mais folgadinha, ótima, tá? Se você quiser colocar um, um enfeitezinho, por exemplo, essa estrelinha aqui, eu vou pegar. Olha, essa estrelinha. Aí você pega aqui um elo, olha só. Vou abrir aqui o elo, passo aqui pela estrelinha. É sempre bom vocês colocarem um enfeitezinho, tá bom? Aí você pode colocar ou aqui na... Geralmente se coloca aqui, na parte de cá, e não na parte onde tem o fecho. Agora eu fecho. Ver se está bem encostadinho um no outro. E olha só, que coisa mais linda que ficou. Eu não vou conseguir abrir isso aqui porque minha unha tá grande. Deixa eu ver. Ah, consegui. Gente, eu sou um tanto quanto desajeitada, eu confesso. Eu gosto das coisas mais práticas, sabe? Esses negócios assim que dá muito trabalho, ficar horas e horas no salão, não é comigo não. Bom, não vou conseguir colocar aqui, eu vou pedir meu marido para colocar aqui, fechar aqui no meu pulso para eu poder tirar foto. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Já pega a dica aí do fecho, né? Quando vocês forem comprar, comprem um fechinho maior. E, e eu amei, achei linda, ficou muito bonita. Espero que você tenha gostado também. Eu vou terminar essa daqui. Vou tirar foto bem bonitinho para vocês verem, tá bom? Fica com Deus, aproveita bastante aula, faça muito, venda muito. Olha, com a linha mais grossa, os nozinhos aqui dos pontos dá para visualizar melhor, olha só. Na linha fina já não dá tanto. Ou você faz com outra cor de linha, né? Por exemplo, aqui é branco, você poderia fazer com a linha dourada, ia ficar linda. E ou com outra cor de bolinha, né? Que não fosse branca, porque aí ficou. Mas ficou bonito também, né? Ficou super diferente, ficou um trabalho assim, parecendo que é só as miçangas. Fala aí, qual modelinho, assim, com a linha mais grossa ou com a linha mais fina você gostou mais? Tá? Deixa aí no comentário. E aqui vai ficar com
Invista nos pingentinhos para vocês colocar na pulseirinha. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu faço aqui com todo o meu amor para você, tá? Para abençoar a tua vida, para você poder ter uma fonte de renda aí trabalhando em casa, no conforto do seu lar, ok? Até o próximo vídeo.